O homem moderno certamente está distante da hombridade masculina observada em todos os séculos da história. Nesse vídeo, eu estarei destacando 8 aspectos masculinos essenciais ao gênero masculino que foram se perdendo ao longo da história e agora quase que inexistem nos homens da nossa sociedade. Também é uma forma de contrapor o último vídeo lançado no canal, na qual comentei sobre as mulheres. Bom, o primeiro ponto é a escravidão do homem moderno na luxúria. Nós sabemos que o homem moderno é um escravo das suas paixões perversas e vende a própria alma em troca do prazer. Sexualmente, o homem moderno é um depravado. Ele deixa a pornografia e a masturbação tomar conta da sua vida e se vê completamente incontinente à concupiscência da carne e aos estímulos sexuais. Muitos dos homens da nossa sociedade, eles só pensam em sexo e acham que são mais machos por conta disso. Sabe quem também vive pensando em sexo e molda sua vida a partir disso? Homossexuais. Exatamente. O homem moderno é um homossexual que não reconhece a sua homossexualidade. O homem moderno não percebe a problemática em estar sozinho num cômodo, se masturbando, dando prazer a si mesmo com a sua mão de homem, enquanto assiste um vídeo em que um outro homem, mais pirocudo que ele, dá prazer para uma vagabunda que atua para provocar o máximo de excitação possível nos espectadores. Ou seja, é um homem que não tem quem dê para ele, dando prazer para si mesmo, enquanto assiste um outro homem fazendo coisas prazerosas as quais ele mesmo nunca terá condição de fazer. Ele não tem capacidade de satisfazer mulher nenhuma, então ele não vê problema nenhum também de se satisfazer só assistindo outros homens, geralmente mais másculos que ele, satisfazendo-se sexualmente. Ele prefere ver outros homens gozando por décadas do que ele mesmo mudar de vida e gozar numa mulher real uma única vez. Tem como algo ser mais gay do que isso? Eu acho que não tem, né? Inclusive, a prática da masturbação, assim como o sexo oral e anal, são práticas essencialmente homossexuais, nas quais um casal gay pode se satisfazer, já que não possuem os métodos de reprodução naturais à heterossexualidade. Então, os nossos homens eles estão sempre com o pau na mão e a putaria na cabeça. E muito por conta disso, eles não têm ímpeto e coragem para chegar nas mulheres, porque eles já se acomodaram ao prazer facilitado. Esse também é o motivo pelo qual muitas mulheres boas estão sendo deixadas de lado, porque a maioria dos homens só sabe pensar com a cabeça de baixo. E, indiretamente, essa mentalidade fraca do homem de enxergar sempre a mulher como objeto de prazer fez com que milhares de mulheres imaturas, desde cedo, acreditem que ser mulher é proporcionar excitação no homem, o que é uma verdadeira mentira monstruosa projetada por esses anseios animalescos. Mas isso já foi muito discutido num outro vídeo aqui do canal. O segundo ponto negativo dos homens modernos é a falta de seriedade nas palavras e nas ações. Já não é de hoje que o homem tem um senso de humor mais elevado que o da mulher. Mas o que acontece é que nossos homens estão se tornando cada vez mais bobos. Eles estão sempre brincando, pregando pegadinhas maliciosas de quinta série, dando risadinhas, cultuando memes, né? A influência dos memes nos homens de hoje em dia ela é tão grande que eles desenvolvem até uma linguagem própria com os memes. A linguagem dos nossos homens foi, ao longo dos séculos, completamente corrompida. Falta formalidade nas suas conversas. Tem sempre um excesso de palavrões e gírias no seu linguajar. E, nos nossos dias, os homens estão sempre conversando sobre temas vulgares. É o futebol, é o filme tal, é o jogo que lançou, é o Corbucci que comeu não sei quantos quilos de comida, é o Cariani que traficou não sei quantos quilos de maconha, é o Yuri Alberto que perdeu não sei quantos gols no jogo passado, é a menina da academia que deu mole para não sei quantos caras. Todo tipo de conversa baixa que não tem sentido nenhum. No Evangelho de Mateus, tem uma frase dita por Jesus no Sermão da Montanha que ele fala que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passa disso advém do maligno. Apesar de ele estar falando acerca do perjúrio, eu acho que a gente pode adaptar essas falas de Cristo
para as falas masculinas. Que as falas masculinas deveriam ser sintetizadas e que só expressassem o que tem valor para ser expressado, sem conversas tolas e palavras ociosas. Sim, sim e não, não, certo? Como nos dizia Geoffrey Chaucer na sua antologia de contos medievais, Os Contos da Cantuária, que saiu aqui no Brasil pela Penguin. Num desses contos, chamado Conto do Provedor, uma das personagens fala assim: Meu bom filho, ao falar, seja sensato. Ou melhor, fala pouco, quase nada. Eis aí das virtudes a mais clara. Meu filho, fala só se necessário, e diz apenas: Deus seja louvado. Meu filho, quem não diz o que não deve, não teme nada e fica de alma leve. Mas a palavra má, se pronunciada, voa solta e não pode ser chamada. De volta ao falador arrependido, pois o dito jamais será desdito. Quem fala vira escravo das palavras, que diz e logo a conta será paga. Então, lembremo-nos do silêncio de São José, por exemplo, que é um silêncio nas palavras, mas uma presente constância no fazer, né? Falemos pouco e façamos mais, nós homens. Outro ponto negativo é a irresponsabilidade masculina. Os nossos homens, eles estão cada vez menos propensos a firmarem propósitos plenos. Eles têm dificuldade em se comprometer com um cargo, até mesmo com uma relação. Os empregos são só para dinheiro, as relações são só para ficar, às vezes nem isso. É só um lance, né, como dizem os jovens. Os homens também têm dificuldades nos trabalhos domésticos. Isso é uma coisa que eu mesmo tenho e, apesar de parecer não essencial no homem, é sim muito importante, porque o homem precisa se bastar, ele precisa saber se virar sem ninguém. Então, você até pode não precisar fazer esses trabalhos domésticos porque tem alguém que faz por você na sua casa, uma esposa, às vezes uma mãe, mas o homem precisa saber se virar sozinho, saber varrer, limpar, lavar, passar e cozinhar. Não são coisas apenas de mulher, elas são coisas de gente civilizada que sabe cuidar do que é seu e de si mesma. Então, essa é uma outra irresponsabilidade masculina muito comum, e tão comum é a irresponsabilidade parental, que são os moleques que transam com as meninas e quando a conta chega 9 meses depois, eles somem do mundo. Na hora de virar os olhinhos e ejacular na menina, os irresponsáveis são todos machos, né? Só que na hora de assumir a cria dessa guria, só falta acabar com a própria vida ou com a vida de quem ainda vai nascer. Isso tudo tem causadores que depois eu vou buscar comentar. Mas o homem dos nossos tempos, ele também tem muito sedentarismo e procrastinação. Muitos homens eles vivem sedentários, eles não se propõem a fazer exercícios físicos, eles vivem comendo porcaria, jogando videogame, batendo bronha, delongando altas horas no celular, procrastinando seus afazeres e as suas metas. Ele não acha que o fortalecimento físico, né, a prática de esportes, seja algo bom. Eles não veem que estão deixando de desenvolver uma parte essencial da vida deles. Eles carecem da virtude da fortaleza, se abatem facilmente porque os seus corpos são vacilantes. Então, nós deveríamos lembrar da coragem, da bravura e da força física que eram características dos grandes homens da antiguidade. Como poderia um Aquiles ter medo de enfrentar alguém? Ou um Heitor ofegante ao subir uma escadaria? Como poderia Ulisses deprimido por conta do calor? Ou um Enéas cansado porque teve de andar um quarteirão a mais para chegar no seu objetivo? Ou um Diomedes adiando os seus compromissos por conta de procrastinação? Isso simplesmente não ocorreria com esses grandes heróis. Então, o homem de verdade ele não se deixa levar pela preguiça e pelo desânimo. A preguiça e o desânimo não tomam conta da vida deles. Só que, assim como existem muitos homens que não veem problema em deixar de treinar e de se animar, existe também muitos que não acreditam que é problemático treinar para se considerar melhor que os demais. Esse é o problema da vaidade masculina, que também toma muitos dos nossos homens. É quando o homem vira uma espécie de metrosexual, certo? Lembra daquele personagem do Christian Bale no Psicopata Americano, né? O Patrick Bateman, que era o cara todo metrosexual,
usava máscara, tinha uma dieta super regradinha, assim, fazia os exercícios físicos e tal. Só que era tudo feito de maneira narcísica. Ele fazia as atividades dele para ser estimado pelos demais. Então, hoje em dia, muitos homens estão assim também. Eles ficam tirando foto no espelho, eles vão com camisetas regatas para os lugares que eles estão indo, geralmente para academia. Eles parecem mulher. É mulher que fica tirando foto no espelho, ficam usando roupas decotadas para chamar a atenção dos outros. Mas esses caras, que são muito vaidosos, os metrosexuais, eles acreditam que a sua força física comprova a sua masculinidade. Mas daí o cara pega um resfriado e começa a reclamar. Ele pega uma dengue, ele começa a gemer de dor. Ele levanta 100 quilos no supino livre. Bom, mas ele não se dispõe a mudar o sofá do lugar quando a esposa pede. Ele não tem disposição para descarregar um caminhão de cimento ou para bater uma laje. Então, é um tipo de homem que só é másculo naquele ambiente controlado da academia. Se ele disputar uma corrida com uma garotinha, ele é capaz de perder. Tudo que ele faz ali de forte e bravo é tudo aqui naquele ambientezinho controlado da academia e tudo mais. Quando ele vai para situações reais, ele não aguenta. Eu, inclusive, já trabalhei com um sujeito assim, na época que eu trabalhava na distribuidora de livros, era o sujeito chamado Davi. Esse sujeito, ele fazia musculação, né, e todo dia, eu imagino, né, praticamente, ele ia pra academia treinar. E ele tava sempre com as roupinhas assim, bem coladas no corpo, sabe? Pra mostrar que tá forte mesmo e tal. E sempre que chegava no trabalho ele tomava uma suplementação e blá, e gostava de humilhar os outros lá nas flexões. Mas ele nunca tava, sei lá, ele não pegava pra bater 20 caixas no dia, sabe? Ele, ele não gostava de levar peso nenhum e tava sempre reclamando quando tinha que levar uma caixa de livros daqui e ali, sabe? Então, ele era muito machão no ambiente da academia, mas na hora de fazer o trabalho pesado, aí ele já se incomodava. E assim também são esses homens que ficam muito dispostos à vida só para fortalecimento físico. Então, lembra um pouco dos PUAs, né? Eu não sei se vocês conhecem o Gabriel Breyer, o cara que ensinava os caras a pegar mulher. Enfim, o cara malhava, nadava, fazia alpinismo, ia pra sauna compartilhada, tomava sol no períneo, tudo pra pegar mulher. E ele ainda se achava melhor que os outros. Teve um vídeo recente que esse idiota gravou falando de que o porquê dos rapazes da igreja não estavam conseguindo se envolver com as mulheres da igreja, né? E é engraçado porque ele grava um vídeo de meia hora botando banca nos moleques da igreja porque os moleques não eram iguais a ele. Porque não malhava igual a ele, porque não tomava sol no períneo igual a ele, porque não aprendia técnicas de sedução igual a ele para conversar com as meninas. Então, talvez os rapazes de igreja eles não fazem isso porque a vida dos caras não se resume a agradar a mulher, certo? Talvez os caras realmente queiram encontrar uma boa mulher para se casar e ter filhos, mas eles estejam simplesmente focados na salvação das suas almas e no engrandecimento dos seus espíritos. Eles querem antes buscar o reino de Deus e a justiça do que se envolver com mulher. E o Gabriel Brier, tudo que ele fazia, digamos assim, que agradava as mulheres, era pura e simplesmente por vaidade própria. Então existem esses dois opostos: o homem perdido no sedentarismo, no desânimo, que não faz nada, e o homem perdido na vaidade, que acha que é melhor que os demais porque faz algo ou deixa de fazer. Outro problema também muito agravante nos homens modernos é a falta de instrução e a busca pelo prazer. Existe uma classe de homens que precisa ler mais e procurar aprender com os homens mortos que nos deixaram seus escritos. Tem uma peãozada que acha que a vida intelectual é coisa de mulher ou de viado. Inclusive, eu convivi com muita gente assim, na época que eu trabalhava na distribuidora de livros. O nego só falava e pensava em decência. E quando me via lendo, começava a me zoar, tá ligado? Ou acusar que eu tava perdendo meu tempo com aquilo que eu lia. Cansei de ouvir que eles sabiam mais que eu, mesmo sem ler coisa alguma. Eles não tinham escrúpulos, viviam fofocando, pareciam mulher, só ficavam contentes se satisfazendo ou rebaixando os outros. O homem que não adquire cultura, ele fica parecendo um bicho.
Ele acha que tem uma vida razoável, só que ele não enxerga o quão ignorante ele é. Os homens eles precisam se tornar mais interessantes, mais autossuficientes. Isso não significa não depender de ninguém. Significa saber viver sozinho, se ser bem resolvido consigo mesmo. O homem ele precisa de uma tranquilidade em si, que não necessite de validações externas. O Olavo de Carvalho tem um áudio que ele diz que o homem maduro ele tem duas características essenciais, a saber, conseguir dar muita afeição e compreensão para os demais e precisar de pouca afeição e compreensão dos demais. O homem que não se edifica na sabedoria, ele vive como uma massinha de modelar daquilo que o cerca. Ele não tem concretude, ele vive de acordo com o que lhe cerca, com as modas, com seus instintos, porque ele não busca instrução. Esse objetivo, quando abraçado no homem, gera disciplina, foco, segurança. Até mesmo para encontrar um relacionamento, o homem precisa ter hobbies que ocupem seu tempo. É interessante, é, é interessante ele ter esses hobbies porque ele se torna mais interessante para a mulher, entende? Isso faz com que a mulher te admire mais, porque ela vai notar que a sua vida não é vivida única e exclusivamente em função dela. Você tem uma vida para além da mulher. Você se torna, aos olhos dessa mulher, tão complexo e rico de sabedoria que ela vai querer ser mais parecida com você. Isso fará um bem para você e para ela, e indiretamente para as demais pessoas que convivem com você, certo? Mas muitos homens não ligam para isso, não ligam para essa busca do saber. E esse é um problema muito do homem moderno, que está ali indisciplinado na má alimentação, na falta de exercícios, ou nos exercícios para ser vaidoso, né? Para que outras pessoas paguem pau para ele, que é o homem que está pensando sempre com a cabeça de baixo e que não se dedica a essas atividades intelectuais mais elevadas que nos fazem refletir sobre nossas vidas e encontrarmos quem nós realmente somos. Outro problema do homem moderno é a dependência emocional e afetiva, ou como nós chamamos nos dias de hoje de gadismo. Muitos dos nossos homens, eles vivem sob o jugo do gadismo. Eles são tão carentes de atenção e afeição que a validação feminina ela é tão importante para o sujeito que eles querem agradar as mulheres de toda forma. E realmente eles acreditam que eles devem viver a vida deles em prol do sexo feminino. Às vezes por uma migalha de atenção, às vezes por 5 minutos de sexo, o homem ele perde o foco da vida dele e faz coisas inimagináveis para conquistar uma mulher. O gadismo ele se origina do romantismo acerca da figura da mulher, que concebe uma pureza e um ideal na mulher que simplesmente não existe. O foco da vida do homem ele precisa ser para além da mulher. Jesus dizia no Evangelho: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Ou seja, que primeiro o homem se volte para Deus e o serviço do Senhor. O que ele tiver que receber é uma consequência do seu sim para Deus. Só que o gadismo, ele inverte essa lógica. Ele concebe que o homem precisa dedicar a sua vida para ser agraciado por uma mulher, e a partir disso a sua vida vai andar para frente. Então tem uma inversão diabólica no gadismo. E muitos homens são gados, são dependentes emocionais e afetivos completos. Então, as pessoas elas têm uma falsa noção de que a mulher ela é mais romântica e mais emocionada no relacionamento que o homem. Só que essa noção ela é infundada. Os maiores romancistas do mundo foram homens, os maiores poetas também. E os maiores elogios à beleza do sexo feminino vieram pelas almas masculinas. É só você ver a quantidade de música melosa e que fala sobre amor, a maioria foram criadas pelos homens. Então, a noção de que a mulher ela é mais apaixonada que o homem, ela é uma noção nova e completamente equivocada. Em geral, os homens são mais envolvidos nos relacionamentos do que as mulheres. Só não o são os homens libertinos, que imitam o estilo de vida Dom Juan, também conhecido no Brasil como estilo cachorro. O Dom Juan ele é um personagem fictício criado pelo dramaturgo francês Molière, inspirado num outro personagem que foi concebido na Itália como Don Giovanni.
A base das personagens é a mesma. Dom Juan é o sujeito desgraçado que casa com as moças virgens de família para deflorar a pureza delas e ganhar dinheiro com os acordos matrimoniais. A peça de Dom Juan, ela é muito boa, eu recomendo que vocês leiam. Ela saiu no Brasil pela editora Unesp, numa coletânea de 3 peças do Molière, e ela mostra os fins trágicos da libertinagem. O estilo cachorro foi retratado na música dos Racionais, em que retrata um malandro que se relaciona com as mulheres sexualmente e sumia no mundo, porque, segundo ele, as próprias mulheres desvalorizaram o homem sério e comprometido e preferiam se entregar para os homens que vivem a vida de modo irresponsável. Mas esse estilo de homem que consegue ser assim no relacionamento, ele é raro e se dá mais com moleques que tiveram uma educação muito liberal e fascinação por conteúdo pornográfico. Já o homem tradicionalmente é sempre mais emotivo que a mulher dos relacionamentos e tem mais estima pela junção entre os dois que a mulher. Evidentemente, isso pode ter exceções, mas a regra é sempre essa. Então, o homem moderno ele tem que tomar cuidado com esse gadismo que vem já de muitos séculos atrás, porque senão ele vai acabar como um Romeu, de Romeu e Julieta, né? Entregando a vida e a alma por uma vagabunda que não vale nada. É uma brincadeira. A Julieta ainda era uma menina um pouco mais virtuosa, mas hoje em dia eles entregam a vida por mulheres muito mais baixas, né, do que a retratada na peça de Shakespeare. E o último ponto em que os homens modernos estão deixando muito a desejar é a falta de propósito na vida masculina ou a negação da vocação. Quem está mais tempo no canal, tipo o Guilherme, deve lembrar que uns anos atrás eu fiz uma trilogia de vídeos acerca do homem moderno. Eu peguei 3 filmes conceituados no cinema americano e fiz uma espécie de análise, discorrendo sobre os seus protagonistas. Eu falei sobre Taxi Driver, Clube da Luta e O Mestre. Todos os protagonistas desses 3 filmes, eles têm uma coisa em comum. É a falta de propósito, uma falta grande de uma ligação que os aproxime do transcendente. Tanto o Travis Bickle, que voltou da Guerra do Vietnã e teve que se sujeitar às piores oportunidades de trabalho, quanto o Freddie Quill, que também retorna para casa após a guerra, eles não têm algo ou alguém para voltar. Eles não são como Ulisses na sua Odisseia, que ao retornar para casa estava indo se reencontrar com a mulher e o filho que o esperavam. Eles são homens modernos que voltaram para casa para se sujeitar a uma vida que os seus próprios pais não tiveram de se sujeitar. Então são filmes que expressam que o homem moderno não tem um lar para voltar, ou quando voltam não encontram mais as coisas em ordem. Sequer eles mesmos estão em ordem consigo quando retornam. Assim também se dá em Clube da Luta, que discute a relação do homem moderno com o seu meio, como o homem moderno foi privado dos valores tradicionais de masculinidade e foi convertido num tipo que deveria buscar valores novos e mentirosos, muito derivados da acumulação material inútil dos nossos tempos. Eu não me recordo agora se eu cheguei a citar naqueles vídeos sobre o Michael do GTA, que é o retrato do homem moderno perante a família. Mas a ideia daqueles vídeos era de refletir que os homens modernos, como retratados nesses clássicos do cinema, eles estão vivendo uma vida de cão, porque eles não têm propósitos verdadeiros pelos quais vale a pena viver e entregar a vida por eles. O homem moderno, ele tem aquilo que o filósofo romeno Constantin Noica chamava de auresia, na sua grande obra As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo. Na verdade, oretite, né? A oretite, ela significa ausência de uma determinação, o que faz com que os nossos homens não tenham um sentido claro para a vida deles. Ou às vezes eles têm, mas eles vivem rejeitando. Esse é o problema que Noica chamava de auresia, que significa a rejeição de uma determinação. Igual a eu. Eu, às vezes, tenho plena convicção que Deus me chama para a vocação sacerdotal, mas eu fico relutante e não dou os passos necessários para perseguir a minha vocação. Então, os homens, eles podem se valer de muitos ofícios, mas existem apenas 2 vocações pelas quais o homem pode se realizar, a saber, a paternidade ou o sacerdócio. Deus chama todos os homens, mulheres e crianças para viver a vida de santidade, mas poucos caminhos são capazes de conferir maior santidade que o sacerdócio e que a paternidade santa, porque estes caminhos são especificamente projetados
para que o homem viva a sua vida para ajudar os outros. E não há nada mais virtuoso do que o homem que vive ajudando os outros e doando a sua vida pelos mais necessitados. Não há homem mais forte e íntegro que São José. Todos os nossos homens que acham que ser homem é igual a ser o Schwarzenegger, que acham que ser homem é ser igual o Jordan Belfort, que acham que ser homem é ser igual o Donald Draper, eles são homens completamente perdidos e vivendo em estágio de perpétua imaturidade. Ser homem é ser como o pai da cristandade, o padroeiro dos operários, aquele que humildemente realizou a missão que Deus confiou a ele e adotou para si nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem com H maiúsculo, que no Evangelho entrou mudo e saiu calado, mas tudo o que deveria fazer foi prontamente realizado por ele. O conselho que eu dou para o homem moderno é que ele assuma a vida que Deus quer para ele, que largue a sua covardia e as coisas que estão enfraquecendo ele e deixe de procurar suas forças na política, no desenvolvimento pessoal, na vida profissional e no acúmulo financeiro e passe a buscar a sua força em Deus. Assim como São José, de forma humilde e corajosa, acolheu a missão sagrada que Deus deu a ele e entregou sua vida pela Sagrada Família, assim o homem tem a virtude como esposa e Jesus como pai. E jamais cesse de acreditar que que você não tem um propósito na vida, você tem. Deus quer que você seja melhor, Deus quer para você o melhor, mas você deve acolher em si o que há de melhor e transformar a sua vida em algo para além de si mesmo. Vocês vão lembrar que no vídeo das mulheres eu falei que faltava para a mulher fugir do feminismo e encontrar um propósito de vida real e que os propósitos de vida verdadeiros e nobres, eles sempre estão para além do sujeito, né? Eu até citei o Viktor Frankl no outro vídeo, que ele tem uma frase que fala que as pessoas verdadeiramente humanas e realizadas são as que vivem para o outro, para um amor que vai para além dele. E o que está acontecendo com os homens, basicamente, é a mesma coisa que acontece com as nossas mulheres, né? As nossas mulheres, por conta do feminismo, elas se amam muito, têm muita estima por si mesmas, e essa estima é tão nojenta que elas acham que elas só podem se envolver com determinados tipos de homem que a satisfaçam especificamente em todas as vontades delas, porque senão elas estarão perdendo o seu tempo, perdendo isso e aquilo, né, os seus anos, enfim. Que é uma concepção muito focada no próprio umbigo, né, no eu. E os homens também estão assim. E se aqueles homens daqueles filmes que eu estava falando, eles não tinham propósito, o homem moderno ele carece também de propósito. Ele está voltado para si. Só que São José não é assim. São José, que é o homem mais forte e íntegro que nós conhecemos, ele se desdobrou por amor à missão que Deus deu para ele. Assim nós temos que ser também. Nós temos que acreditar que a vida tem um propósito e que Deus quer que nós acolhamos o nosso propósito. Nós temos que entregar a nossa vida para coisas que vão além de nós mesmos. Essa é a dica que eu daria para os homens hoje em dia. E é o que eles precisam ouvir mesmo. Então, sejamos como São José. Não sejamos como o mundo quer que nós sejamos. Não achemos que ser homem é ser como essas figuras, entre muitas aspas, masculinas que circundam o nosso meio, os nossos tempos. Busquemos a verdadeira santidade no santo que acolheu a missão divina e que foi mais homem do que todos os outros homens que vieram depois dele.